Nós estamos num mundo hoje, meus irmãos, onde esse versículo de Paulo continua ecoando até hoje. E como crerão se não há quem pregue? Como ouvirão se não há quem pregue? E por que é que não há quem prega? Porque aquele às vezes que tinha tudo para pregar e recebeu de Deus os dons e os talentos, lá do evangelho do domingo retrasado, para pregar, essa pessoa que tem o que pregar, não consegue deixar o barco, a rede, o pai, não consegue deixar de si mesmo. Quando Jesus passou então, e nós ouvimos ali no evangelho, que Jesus passa, olha para os dois irmãos, Pedro e André, e diz ali que eles lançavam suas redes porque eram pescadores. Jesus passa e diz o que para eles? Me sigam, segue-me, e eu farei, porque hoje vocês não são. Você precisa ser corajoso e humilde, você vai aprender algo novo. E segue-me, eu farei de vós pescadores de homens. O que foi que aqueles dois irmãos deixaram para poder ser pescadores de homens e tornar presente no mundo a salvação de Deus? Porque Deus quis que a salvação fosse possível ao humano através do humano. Ele se fez homem. E esse homem, Deus, Jesus, chamou outros homens. O que foi que eles deixaram para que a salvação acontecesse? Rede, barco, peixe, pai, e nada disso é pecado. A grande maioria das pessoas que vêm à igreja não são usadas por Deus. E por que não são usadas por Deus? Não são usadas por Deus porque acredito que na vida a gente tem que deixar uma coisa: o pecado. Meu irmão, para deixar o pecado é o que você precisa para um dia na vida não ir para o inferno. Ninguém é usado por Deus porque deixou o pecado. Alguém é usado por Deus a partir do momento que pressuposto está que deixou o pecado. Porque como é que Deus vai usar alguém que vive em pecado? E que dá escândalo? Não tem jeito, né? E aí a gente precisa entender que para o pecado existe a misericórdia, não o apostolado. Para o pecado existe o perdão e não bonificação. E quando alguém em pecado, para sair do pecado, precisa de um estímulo de apostolado, então, desculpe, esse arrependimento não é sincero. O que eles deixaram? Eles deixaram coisas boas. Numa dessa passaram a vida inteira pedindo para Deus a graça de dar certo o financiamento do barquinho. Aí finalmente saiu uma linha de crédito e eles compraram um barquinho próprio, porque agora eles são dono do próprio negócio, né? Numa dessa, era o melhor ano de pescaria possível, estava sendo aquele semestre da vida deles, nunca pescaram tanto na vida. E aí vem Jesus e atravessa a história desses homens e faz um chamado que ecoa no coração, que tem senso de fé, visão sobrenatural das coisas e compaixão pelo ser humano. Vem e segue-me, e vocês agora vão pescar homens. Se André e Pedro, Tiago e João não são pessoas com um senso sobrenatural da vida, o que é mais importante na vida? Se não são pessoas com um senso de fé, o que Jesus merece e quanto Ele merece de mim? Se não são pessoas com um senso de alguma caridade vinda não da dosinha humana, que é capaz de se compadecer das dores do outro, mas de uma caridade que entende a essência do ser humano. O ser humano tem uma alma para ser salva, para conhecer a Deus. Se eles não têm dentro deles isso, eles vão falar o que para Jesus? Ei, Jesus, você tinha que ter passado antes, rapaz. Ei, né, Pedro? Ah, não que a gente não queira, muito bonito isso aí que o senhor faz, viu, Jesus? Eu até estava falando com o Pedro aqui, o meu irmão, eu admiro aquele Jesus. Ah, queria ter a fé que ele tem. Não é, Pedro, que eu sempre falo? Nossa, a gente te admira tanto. Jesus, acho que é bonito esse trabalho que o senhor faz, mas eu tinha que ter passado antes. E como crerão se não há quem pregue?
E talvez, meu irmão, minha irmã, a sua boca e a sua vida não prega, não é porque você é mudo, nem porque tua vida não seja digna. É porque não consegue deixar barco, não consegue deixar rede, não consegue deixar pai, não consegue deixar sonho. E porque talvez faltem muitos de nós, falta na igreja de hoje, um senso, um olhar sobrenatural da vida.